Aleluias. Amados, eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus. Nós estamos no 4º dia da campanha Saltando Muralhas. Normalmente quando nós dizemos saltar muralhas, nós pensamos numa barreira, num muro grande, em algo intransponível, em algo que se levanta grandemente na nossa frente. Mas muitas vezes, querido, muralhas necessariamente ditas não são muros tão altos. Às vezes são coisas pequenas que nos impedem de caminhar. Nós tivemos 8 vidas aqui na frente hoje aceitando Jesus. Glória a Deus mesmo por isso. Mas por um momento alguém de nós parou para pensar o tamanho da muralha que eles nos saltaram para poder estar aqui. Mas eu estava ali no meu lugar, eu fui tocado pelo Espírito Santo e caminhei 10, 12 passos para estar aqui. Não, queridos. Não. Talvez até ontem essa muralha para eles parecesse intransponível. Parecesse uma muralha aí de 20 por 5, de 20 metros de altura por 5 metros de largura. Algo impossível de se pular aos olhos humanos. Mas eles decidiram nesta noite saltar essa muralha. A muralha do medo, a muralha talvez da vergonha, do impedimento, da tradição, muitas vezes da religião. Então várias muralhas foram saltadas nesta noite para que eles estivessem aqui. Para mim estar aqui ministrando a palavra do Senhor para você nessa noite, eu tive que saltar várias muralhas também. Para você estar aqui assistindo esse culto abençoado do Senhor, você saltou várias muralhas para estar aqui. Você transpôs muralhas. No horário do teu trabalho, no trânsito, impedimento, visita que chegou em casa na hora que você estava saindo. Mas você venceu e você está aqui. Glória a Deus mesmo por isso. Você está aqui. E o Senhor está aqui por você nessa noite. E eu orava ao Senhor nessa madrugada. Foi quando Ele me disse: Senhor, o que eu posso oferecer para eles? O Senhor disse: ofereça Jesus Cristo para eles. Eu ofereci Jesus Cristo para eles. E eu falei para Ele: Senhor, nós estamos nessa campanha. Hoje é o 4º dia da campanha. Essa campanha ela tem 7 dias. Então nós tivemos 3. Hoje é o 4º, teremos mais 3. Profeticamente nós estamos no meio da campanha. E eu falei: Deus, eu vejo muitas vezes as pessoas saltarem muralhas, romperem coisas tão grandes na vida delas. Mas às vezes eu olho pessoas desistindo daquilo que o Senhor fez. Talvez por um momento tenha sido maravilhoso, como eu disse no começo. É maravilhoso quando nós transpomos algo, quando nós rompemos algo nas nossas vidas. Mas não acaba ali, querido. Você sobe na muralha, pula do outro lado, bate os 2 pés no chão. Mas há um caminho à tua frente. Porque eu penso que você não transpõe um obstáculo para ficar do outro lado encostado nele. Você tem que seguir. E foi aonde o Senhor falou comigo e eu falei: Senhor, trazendo para a minha vida, até onde eu tenho caminhado após esta muralha. Porque eu tenho visto o Senhor fazer algo maravilhoso na vida das pessoas. E muitas vezes nós encontramos pessoas cheias da tua presença. Nossa, Deus fez algo maravilhoso. Deus mudou a minha vida. E passa 1 mês, 2 meses, você já vê aquela pessoa distante, aquela pessoa estacionada. Eu não quero mais. Não, Deus não falou mais comigo. Eu acho que eu vou voltar para o outro lado depois daquilo que eu passei. Então, querido, é importante que nesse momento da campanha, eu penso que até aqui você vem saltando barreiras, você vem vencendo obstáculos. Mas eu quero pedir para você nessa noite, em nome de Jesus, que você não desista de continuar lutando, vencendo, porque outras muralhas aparecerão e você terá que passar por elas, você terá que saltar sobre elas. Então não queira voltar lá na primeira semana e começar tudo de novo. Porque o propósito é que você atinja um alvo. As muralhas se levantam para impedir que você atinja um alvo, mas o alvo está lá.
E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. É sobre isso que o Espírito Santo de Deus vai usar as nossas vidas para falar nessa noite. Você abriu o Evangelho de Mateus no capítulo 14. Eu quero ler com você a partir do verso 22. Um texto conhecidíssimo da palavra de Deus. Porque eu fico maravilhado quando o Senhor me dá algo simples para falar. Eu falo: Senhor, Tu és Deus da simplicidade. Tu és o grande eu sou, mas o Senhor cabe numa gota de água. Então fala conosco como o Senhor falava com o Teu povo. De uma maneira que nós possamos Te entender. E entender aquilo que o Senhor está querendo dizer para nós. Eu não sei se na sua Bíblia, na sua versão, tem o texto. No meu está: Jesus anda sobre as águas. Eu quero ler com você a partir do verso 22 até o verso 33. Diz assim a palavra de Deus: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado, batido pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. O vento soprava contra o barco. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente, no mesmo momento, lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Atente para isso. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Atentem para isso. Senhor, salva-me! Imediatamente, no mesmo momento, Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Reparem nisso, o vento cessou a partir do momento que eles entraram no barco. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Até aqui. Feche seus olhos por um momento, vamos orar por essa palavra. Senhor Jesus, nós te amamos. Nós te engrandecemos, grande Rei, pelos teus milagres, por tudo que tu és, por tudo que tu podes fazer, por tudo que tu és capaz, Senhor Deus. Mais do que tu podes fazer, nós te engrandecemos pela tua presença, pelo que tu és, pelo teu poder sobre nossas vidas. Nós sabemos, Pai, que tu és o nosso Senhor, tu estás conosco o tempo todo. Nós te pedimos que o teu Espírito Santo venha falar em nós, através de nós, para nós nesta noite. Que o nosso eu possa cair por terra, Deus. Que o Senhor feche a nossa boca natural, os nossos olhos naturais, os nossos ouvidos naturais. E abra, Senhor, os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, a nossa boca espiritual. Que nós possamos diminuir nesta noite, para que o Senhor se engrandeça cada vez mais, até que nada mais de nós reste, Senhor Deus. Nós te louvamos, nós te bendizemos, na beleza da tua santidade, Pai. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Eu quero falar com você rapidamente sobre essa palavra, amados. Porque quando o Senhor disse para mim nessa madrugada que muitas vezes nós pulamos a muralha, mas nós não continuamos rumo ao alvo, automaticamente essa palavra vem à minha mente. E você pode ver que Pedro naquele momento, os apóstolos, os discípulos naquele momento, eles estavam com o Senhor, eles estavam em um determinado lugar,
E o Senhor disse a eles: peguem o barco, vocês vão para Cafarnaum, eu vou me retirar, eu vou orar, mas eu me encontro com vocês depois. Mas ele não disse como. E o Senhor se retirou para orar num determinado monte, e os apóstolos seguiram, como o Senhor havia mandado. Mas num determinado momento, alta madrugada, eu penso que naquele momento os apóstolos já pensavam em encontrá-lo do outro lado, de alguma maneira. Eles olham e não é que Jesus vem caminhando sobre as águas. E ele vem caminhando, e naquele momento eles se assustam. Pensam que é um fantasma, pensam que é algo de mal, algo de ruim que está acontecendo, mas não é, é o Senhor Jesus que vem ao encontro deles. E o que é que Pedro faz naquele momento? Senhor, se tu és mesmo Jesus Cristo, me chame que eu vou até o Senhor. Me chame a andar sobre as águas. Olha a ousadia, me chame a andar sobre as águas. Mas o interessante é que Jesus Cristo diz para ele: venha. Somente isso, venha. E Pedro salta a muralha do navio, a beirada do navio, do barco, cai sobre as águas e vai. E eu penso por um momento que naquele momento Jesus Cristo se emocionou com Pedro. Porque ninguém conhecia Pedro, o coração dele, melhor do que Jesus Cristo. E quando Jesus olha para Pedro e vê dá aquele salto sobre a beirada, vamos colocar como muralha aqui. Ele salta e ele vai na direção, eu penso que Jesus Cristo encheu o seu coração de alegria. E fala: Pedro, que fé. Confesso que não esperava isso, mas que fé. E Pedro dá 1, 2, 3 passos. Mas não é que Pedro olha para a circunstância. E quando Pedro olha para as circunstâncias, o que acontece? Pedro afunda. Aí eu penso que naquele momento Jesus fala assim: realmente é Pedro mesmo. É o Pedro. É o Cristiano. Mas imediatamente, eu não sei a que distância, a Bíblia não fala a que distância Pedro estava de Jesus. Mas imediatamente, o Senhor estende a mão e puxa ele de volta. Por quê? Porque ele grita: Senhor, salva-me. E o Senhor estende a mão, salva Pedro, eles voltam para o barco. A Bíblia não diz como eles voltam. Eu penso que quando Pedro tocou na mão do Senhor e viu que era realmente ele, eu penso que Pedro voltou caminhando com Jesus. Porque, querido, quando você salta, algo rompe na sua vida, e você decide: a partir de hoje eu vou caminhar com Deus, e você dá 1 passo, 2 passos, mas na primeira onda você esquece que você está indo ao encontro dele, você se afunda. Mas quando você clama: Senhor, me salva dessa situação, ele dá a mão, você pega na mão dele, você volta caminhando com ele. E ele te leva para onde? Para o lugar seguro. O barco aqui é o lugar seguro. E eu pedi para que você atentasse a essa palavra, porque o Senhor diz para ele: venha. O Senhor não diz: mar, se acalme, Pedro, venha. Ele diz: Pedro, venha. O mar estava revolto, as ondas estavam levantando, o mar estava violento. Mas o interessante é que quando Cristo pega ele pela mão e eles entram no barco, o mar se acalma. Quando você volta para o lugar seguro com o Senhor, tudo se acalma. E por que eu estou dizendo tudo isso para você, querido? Porque nesse dia, nessa campanha, saltando muralhas, como eu disse, até aqui você tem saltado por áreas, você tem transpondo obstáculos, você tem vencido todos os dias. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que você não faça como Pedro ali. Não olhe para a onda, não olhe para a circunstância. Tenha o mesmo espírito que você teve nessa noite, tenha amanhã de manhã, tenha no seu trabalho. Ainda que o mar esteja revolto, ainda que as ondas se levantem, ainda que tudo venha contra você, mantenha os seus olhos no alvo, Jesus Cristo. Você saltou essa muralha para encontrar com Ele. Porque o propósito da onda, querido, é chamar a tua atenção. O propósito da onda ali era chamar a atenção de Pedro. Olha para mim, eu sou maior que Jesus Cristo, eu vou tampar a tua visão dele. Olha o meu barulho, olha a minha violência, olha a minha força. E a onda conseguiu. Ela chamou a atenção de Pedro. E se não fosse Jesus Cristo, e se não fosse o clamar de Pedro, Pedro teria se afogado. Porque Jesus Cristo, querido, ele é tão maravilhoso, que ainda que a sua fé seja o suficiente para que você dê 2 passos, a fé dele em você não tem tamanho. Ele acredita que você vai conseguir. Ele acredita em você.
Ele não desiste de você. Porque, querido, é maravilhoso quando algo rompe. É maravilhoso quando algo você rompe, você transpõe algo. Mas ainda é mais maravilhoso quando você mantém o foco e continua, e continua, e continua. Pode levantar outra, eu vou pular. Pode levantar outra, eu vou pular. Pode levantar mais uma, eu vou pular, porque o meu alvo é Cristo. Ele é o meu alvo. O meu alvo não são as ondas, é Cristo. Diga para a pessoa que está do seu lado, o teu alvo é Cristo. O teu alvo não são as ondas. Porque, querido, o teu posicionamento te faz pular as muralhas. Mas é a tua fé que faz alcançar o alvo. É a tua fé. Saltar a muralha, você pode saltar no momento de emoção. 10 pessoas saltaram, vou pular também. Ei, chegamos do outro lado, tá, e agora? E agora que eu cheguei do outro lado da muralha? Eu vou continuar caminhando sobre as águas até encontrar o meu Senhor? Ou as ondas estão muito fortes que eu vou decidir voltar para o barco? Talvez você não consiga voltar para o barco. Sabe por que você não vai conseguir voltar para o barco sem o Senhor? Porque você deu tanta importância para a onda que aquilo que te cercava já tomou conta da situação. Aquela circunstância já te envolveu, já te puxou, já te tragou, já te levou para o fundo. E sozinho você não sai de lá. Porque o propósito da onda foi alcançado, que foi tirar o teu foco do Senhor. E aí o que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Senhor, salva-me! Mais uma vez, salva-me! Mais uma vez me retira daqui. Hoje eu dei 2 passos, amanhã em nome de Jesus eu vou dar 3, mas me tira daqui. E a bondade dele vai lá. E o interessante é que não importa a distância que ele está de você. Porque muitas vezes nós achamos que ele está lá em cima, né? Mas a palavra diz que imediatamente ele puxou Pedro de volta. É imediato. A resposta do Senhor quando você clama por ele é imediata, querido. Ela é imediata. Ela não leva tempo, a resposta é imediata. Porque só Ele pode fazer isso por você, ninguém mais pode. Quantas vezes nós vemos a graça do Senhor manifesta nas nossas vidas, queridos? Antes desse acontecimento aqui, eles estavam em um determinado lugar, com 5.000 pessoas, onde o Senhor multiplicou pão, onde o Senhor multiplicou peixe, alimentou 5.000 pessoas. Eles estavam lá, eles viram. Eles viveram o milagre. Mas bastou uma onda, bastou uma visão no meio da madrugada para que eles esquecessem tudo aquilo. E quantas vezes é assim na minha vida e na sua vida? Você vive a graça do Senhor, ela se revela na sua vida, você vive o milagre, você louva, você agradece. Nossa, o Senhor multiplicou 5.000 vezes na minha vida, glória a Deus. Mas amanhã, a hora que a onda levanta, você vai para o fundo. Eu penso que perdeu o propósito você saltar a beirada do barco. Perdeu o propósito você saltar a muralha. Porque você não pode saltar a muralha e ficar, você tem que seguir. Essa campanha ainda tem mais 3 semanas, se o Senhor permitir. Chega ao final dela vitorioso, querido. Que no último dia dessa campanha você olhe para trás e diga: eu saltei 7 muralhas, mas eu venci todas elas. E eu não vou voltar mais para trás. Porque o Senhor pegou pela minha mão e me trouxe para um lugar seguro. E não são as circunstâncias que vão me fazer desistir, seja do que for que o Senhor colocar nas minhas mãos. Não desista. O que nos faz saltar as muralhas é o nosso posicionamento, mas o que nos faz atravessar ondas de circunstâncias até a vitória que é Cristo é a nossa fé. É o manter o olho nele, seguir em frente e não desistir de buscar o Senhor todos os dias. Porque se a onda veio hoje com 5 metros, amanhã ela vai vir com 10. Depois de amanhã ela vai vir com 15.
Porque o propósito dela é tirar a tua atenção. É fazer com que você desista. E do que valeu você ter todo o esforço de você romper algo na sua vida? Diga para a pessoa que está do seu lado, não desista. Diga para ela com fé, não desista. Chegue até o final. Rumo ao alvo, que é Jesus Cristo. Quando você tocar nas mãos dele, diga para ela, quando você tocar nas mãos dele, você terá atingido o alvo. E aí você pode descansar. Aleluias. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Aleluias. Seja qual for a situação que você se encontre, Cristo está vindo na tua direção. E mesmo que você se assuste e não o reconheça, Ele se fará reconhecer. Deus me disse algo e eu senti no meu coração, eu anotei. Muitas pessoas iniciam muitas coisas. Talvez o Espírito Santo esteja falando com você nesse momento. Muitas pessoas iniciam muitas coisas, até começam bem. Mas após dois ou três passos, desistem e decidem voltar. Cristo está dizendo para você nessa noite, siga em frente. Salta por cima. Salta por cima, seja de que muralha for, incredulidade, medo, falta de fé. Venha, caminhe na minha direção, porque o Senhor garante a tua chegada, querido. Você só precisa manter o foco nele. Mas ainda que algo aconteça, ainda que por um momento você caia, você desista, você olhe para o lado, creia nele, clame por ele, porque ele vai pegar para as tuas mãos, nas mãos dele, te pegar pelas mãos dele e te levar para um lugar seguro, e com ele você caminha até sobre as águas. Não desista. Quando algo se levantar sobre a sua vida, saiba que você não vai atravessar esse mar sozinho. Vou tornar a dizer, você não vai atravessar esse mar sozinho. O interessante é que nesse momento, daquilo que eu estava conversando com Deus, Deus me levou em Josué. Mas o que Josué tem a ver com Pedro? Pedro saltou uma muralha pela fé, eu penso, naquele momento. Mas olhou para as circunstâncias e afundou. Cristo foi lá, pegou ele e trouxe ele para um lugar seguro. Agora pensa em Josué por um momento, quando Moisés disse para ele, a partir de agora é com você. Qual o tamanho dessa muralha que esse homem teve que pular? Milhões de pessoas sob a sua responsabilidade. Um rio para atravessar, cidades para vencer, muralhas para serem derrubadas. O que passou? Se por um momento o Senhor chamasse você e dissesse para você, olha, a partir de agora, colocarei sobre a sua mão milhões de pessoas. Você vai ter que cuidar do alimento, da estadia delas, cuidar delas, levar elas para o lugar que eu prometi. Através da sua vida eu vou cumprir a minha promessa. Você vai lutar, você vai vencer e você vai chegar lá. Mas a responsabilidade é sua, porque eu vou cobrar de você. Olha o tamanho da onda que se levantou no meio daquele deserto perante Josué. E eu penso que isso acontece muitas vezes na minha vida e na sua vida. Ah, mas o Senhor não colocou milhões de pessoas na minha frente. Não, mas te deu um monte de problema. Tem um monte de coisa para você resolver. Família, trabalho, despesas, contas, situações, medos, angústias, traição, abandono, vergonha. Vai juntando tudo isso. Pois nesta noite eu quero dizer para você, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor disse para Josué naquele momento. Porque eu penso, embora a Bíblia não diga lá na situação de Pedro, que depois que eles voltaram para o barco, eu penso que houve um momento em que Jesus sentou com ele e falou assim, Pedro, tenha fé em mim. Você tem visto tudo que tem acontecido, eu te chamei, eu te escolhi, não desiste. Você caminhou 2, 3 passos. Você poderia ter ido até mim e voltado 2 vezes. Eu penso que houve uma conversa assim. Porque Jesus amava instruir aqueles que estavam ao redor dele. Eu penso que não passou desapercebido, embora a palavra não diga. Mas eu vou ler para você, você não precisa ver.
O mesmo que o Senhor disse para Josué no meio daquele deserto. Só que em vez de atravessar um deserto, talvez as ondas estejam enormes na sua frente. O Senhor disse assim: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa de qualquer situação, por causa delas. Aqui no caso delas eram as cidades, no seu caso são as ondas, são as situações. Não tenha medo por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Saltou uma muralha hoje, não tenha medo, o Senhor vai com você. A onda se levantou, não tenha medo, o Senhor está com você. Os problemas vieram, não tenha medo, o Senhor está com você. Ele não vai te abandonar, Ele não vai te deixar. Ele te garante a vitória, Ele vai caminhar com você até o final. Quantos passos você está disposto a dar nessa noite? Essa noite não, daqui para frente. Eu penso que hoje você está saltando uma muralha. Até onde você está disposto a caminhar agora? O alvo está lá. E Ele está dizendo: venha. Saia desse lugar de conformismo. Venha. Eu não vou acalmar as ondas. Mas venha. Porque eu garanto a tua vitória. É isso que o Senhor está dizendo para você nessa noite. Esse quarto dia de campanha. Se até aqui você tem saltado muralhas. E eu penso em nome de Jesus que você tem vencido todas elas. Hoje você saltou a quarta. E dentro dessa campanha você ainda tem mais 3. E eu penso que muitas outras no seu dia a dia. Mas cabe a você, após passar por elas, até onde você vai chegar. Jesus está lá e está dizendo: venha. Vai até Ele. O teu posicionamento te faz saltar as muralhas. Mas é a tua fé nele que te faz atingir o alvo.